Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, nesse vídeo vou mostrar para vocês como vocês podem fazer um teste simples com o controlador, o driver A4988 e o seu motor de passo bipolar. Então, às vezes você faz a conexão e fica na dúvida se o motor não entrou em operação porque o Arduino não está mandando comando ou porque ele não foi devidamente programado. Então, nesse exemplo, eu não estou utilizando o Arduino, nem gerador de sinais. Eu posso até utilizar o Arduino apenas para puxar dele os 5 volts. Porque eu tenho aqui uma placa, se eu tiver uma fonte externa de 12 volts, eu alimento ela pelo jack preto. E eu tenho aqui no barramento a saída regulada já com 5 volts. Por que eu digo isso? Porque para acionar o driver, você precisa de uma ligação com 5 volts e uma outra com 12 volts. Mas como eu estou utilizando aqui a fonte externa, eu não vou utilizar o Arduino nem mesmo para pegar os 5 volts dele. Bom, então como que eu fiz a ligação aqui? Reparem que o meu driver ele está com o potenciômetro, o trim pot dele de ajuste de corrente, voltado para cima. Então, eu tenho aqui do lado esquerdo, o primeiro pino, ele é um GND. E é o GND da fonte de 5 volts. Aí, na sequência, logo abaixo, eu tenho os 5 volts. E depois eu tenho 4 pinos, onde eu vou conectar as 2 bobinas do motor. São os 4 fios que vêm do motor. Você pode identificar esses 4 pinos utilizando um multímetro, testando a continuidade para encontrar as 2 bobinas. Mas geralmente nos motores que você compra atualmente, ele já vem na sequência, então é só você manter a sequência que veio saindo do conector. E logo abaixo você vai ter os pinos GND primeiro e o último pino aqui, o 12 volts. Junto com eles eu coloco um capacitor de 220 microfarads por 16 volts. Esse capacitor aqui ele é fundamental, senão muitas vezes nem aciona o motor. Você pode também experimentar capacitores de outros valores, às vezes você vai ter resultados melhores ou piores, porque depende da característica do motor e às vezes também da influência da estabilidade da sua fonte. Aqui no 5 volts você também pode colocar um capacitor eletrolítico de 10 microfarad, mas eu já fiz alguns testes e não senti nenhuma diferença. Sempre preste atenção, o capacitor eletrolítico ele possui polaridade, então o lado que tem a faixa cinza é onde vai no negativo. Do lado direito aqui, eu vou ter 2 pinos de controle, então o primeiro pino vai ser o dir e o segundo o step. O dir controla a direção e o step, que é esse fio branco aqui, o segundo, ele recebe pulsos, geralmente do Arduino, do seu controlador, para fazer o controle de velocidade de posicionamento do motor. Então, como que a gente vai testar sem eles? Bom, só completando a ligação, eu tenho na sequência 2 pinos, que é o reset e o sleep, e eles estão jumpeados, tem um pequeno jump aqui. Então, essa sequência vem jumpeada. Daí você tem 3 pinos, que é para microstep, que a gente vai deixar sem ligação, porque a gente vai usar o passo cheio do motor e não o micropasso. E o último pino aqui é o enable. Se a gente colocar ele ligado no 5 volts, o driver fica desabilitado e não aciona o motor. Se você deixar desconectado, ele já está internamente ligado ao GND, então ele fica sempre habilitado para acionar. Bom, para acionar sem um controlador, eu peguei e jumpeei o GND daqui, que veio da fonte de 5 volts, trouxe ele aqui para fora, apenas para ficar um pouco mais didático, e coloquei junto com ele, na mesma ligação, os 2 pinos de controle, do dir e do step. Então agora todos os pinos de controle estão em GND. Aqui a minha fonte está desligada, então eu consigo movimentar o motor praticamente sem resistência interna dele. Agora eu vou ligar a fonte. Bom, a partir do momento que você liga a fonte, você já não consegue mais movimentar ele. Então o eixo dele vai oferecer resistência,
É lógico que depende do torque máximo do seu motor, mas você já percebe que ele está energizado. Isso já indica que o motor está funcionando e o driver também. Mas ainda assim, se você quiser ver ele girando para confirmar, você pega e solta aqui do barramento de GND o fio do step, que ele vai começar a gerar pulsos aleatórios. Então, se eu remover, aí você percebe que ele começou a girar em sentido anti-horário e o pino do DIR, que é esse jump preto, ainda estava em GND. Mas dessa forma você já consegue observar que ele está girando, que o conjunto funciona perfeitamente. E a partir daí, se não rodou no seu Arduino, você deve verificar a programação e também o sinal de saída com um multímetro. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, você pode me ajudar deixando um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí. A gente se encontra no próximo vídeo.